Bom dia, meninos, tudo bem? Nós vamos, então, a partir de agora, finalizado o estudo sobre o iluminismo, começar a estudar a respeito das grandes revoluções. Primeiro, nós vamos estudar um conjunto de revoluções que nós vamos chamar de revoluções inglesas, revoluções na Inglaterra, na verdade. As revoluções que ocorreram na Inglaterra foram a própria Revolução Inglesa e a Revolução Industrial. Nós vamos começar pela Revolução Inglesa. Falando da Revolução Inglesa, então, nós vamos ver o seguinte. Então, nós vamos começar aqui, meninos, vendo o seguinte. Para falar sobre a Revolução Inglesa, a primeira coisa que a gente precisa ver é a respeito da consolidação do absolutismo na Inglaterra, certo? E aí, o que nós vamos ter? Tudo começou ainda lá no século XV com uma guerra entre a família dos York e a família dos Lancaster. Cada família, meninos, é representada por um brasão. Se você um dia tiver curiosidade de pesquisar qual é o símbolo que representa a sua família, pesquisa lá o seu sobrenome. Coloca assim, brasão da família e escreve o seu sobrenome. E aí, pessoal, cada família sendo representada por um símbolo, um brasão, o que representava a família dos York era uma rosa, e a família dos Lancaster também. Por isso que a guerra ficou conhecida como Guerra das Duas Rosas. E foi uma guerra para uma disputa entre essas duas famílias para ver quem ficaria com o poder político na Inglaterra. Ao final dessa guerra, que na verdade durou algum tempo, já estava desgastando o território inglês, né, tanto por gastos quanto por mobilização de pessoas para lutarem, quem assumiu o poder foi Henrique Tudor, que não era da família York nem da família Lancaster, mas por um arranjo familiar, ele acabou chegando ao poder, colocando fim a este conflito. E aí, então, quando Henrique Tudor assume o poder, nós vamos ter início a dinastia Tudor. O que é uma dinastia? Dinastia é um conjunto de governos de uma mesma família. Lembra disso? Então, o que Henrique Tudor, que agora se tornando rei inglês, vai se chamar Henrique VII, ele auxilia aí nesse processo? Ele vai promover a consolidação do absolutismo inglês. E aí, gente, após a morte de Henrique VII, né, Henrique Tudor, quem assumiu seu filho? Henrique VIII. Nós já estudamos sobre Henrique VIII no ano passado, quando a gente falou da Reforma Protestante. Não sei se vocês lembram. A gente conversou a respeito dele, falando que Henrique VIII ele desejava ter um filho homem para o suceder ao trono. Como depois de ter a sua casado, ele teve uma sua primeira filha, a esposa dele por complicações não podia ter mais filhos, ele solicita à Igreja Católica a possibilidade do seu divórcio. A Igreja não autorizando, ele rompe com a Igreja e cria a Igreja Anglicana. Henrique VIII se torna chefe político e chefe religioso. Nós sabemos que Henrique VIII casou algumas vezes. Chegou até a ter um filho homem, o príncipe Eduardo, mas que morreu ainda jovem, com 17 anos. Então, quando Henrique VIII morre, quem assume o poder é sua filha, Maria I. Maria I fica pouquíssimo tempo no poder, mas já ficou marcada por ser uma primeira mulher a assumir o trono inglês, certo? Depois que Maria I morre, como ela também não deixa descendentes, quem assume o poder é sua irmã, Rainha Elizabeth I. Gente, a Rainha Elizabeth I foi muito importante para a Inglaterra nesse momento. Ela foi responsável por fazer com que o absolutismo inglês chegasse ao seu auge, etapa de maior crescimento. Por que que isso aconteceu? Quais foram as ações que ela teve no poder que propiciaram isso? Primeiro, ela incentivou as navegações. Isso, gente, favoreceu demais a burguesia inglesa, porque nós tivemos um maior destaque ao comércio marítimo. Outra coisa que ela fez, ela conciliou os interesses entre os anglicanos, protestantes, e os católicos, certo?
E aí, pessoal, ela também não teve descendentes. Ela não teve filhos. Ela costumava dizer que ela era casada com o povo. Ela nem mesmo se casou, porque ela temia que algum matrimônio que ela contraísse, se ela casasse, ela poderia atrapalhar, né, todo o seu governo na Inglaterra. Então, quando a rainha Elizabeth I ela morre, o que que vai acontecer, pessoal? Quando a rainha Elizabeth I morre, nós vamos ter um problema de sucessão ao trono. Quem acaba assumindo o trono na Inglaterra é o seu primo mais próximo, que era rei da Escócia, Jaime I. Antes de falar de Jaime I, eu queria que vocês lembrassem comigo uma coisa aqui. Nós estudamos no ano passado a respeito da Inglaterra, quando a gente falou da consolidação do absolutismo na Inglaterra, na verdade, da formação da monarquia inglesa, né, do Estado Nacional Inglês, nós falamos de um rei chamado Rei João Sem Terra. O Rei João Sem Terra, devido a problemas que a Inglaterra estava passando, pela ausência do rei no território, foi obrigado a aceitar um documento chamado Magna Carta. Essa Magna Carta foi assinada em 1215, ainda no século XIII. Gente, e a Magna Carta dizia que, além do rei, passaríamos a ter o parlamento. O parlamento serviria para que o rei consultasse o parlamento para todas as decisões que ele fosse tomar. O parlamento era formado por duas câmaras. A Câmara dos Lordes, formada por nobres, e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns era formada por burgueses, certo? Principalmente burgueses. Só que aí, voltando a Jaime I, o que nós vamos ter? Primeira coisa, quando Jaime I assume, acaba a dinastia Tudor. Então nós vamos ter fim a dinastia Tudor e nós vamos começar a dinastia Stuart, certo? Mas aí, qual foi o grande problema de Jaime I? Jaime I queria retomar o absolutismo de direito. O que significa isso, gente? Ele não queria a participação do parlamento no seu governo. Ele queria, então, novamente, a concentração de todos os poderes nas suas mãos. E aí, algumas medidas que Jaime I tomou. Ele aumentou os impostos. Aumentando os impostos, ele vai criar um descontentamento com relação à burguesia inglesa. Outra coisa, gente, como ele queria concentrar os poderes nas suas mãos, ele passa a convocar o parlamento com uma menor frequência. Ou seja, ele passa a tomar decisões sem consultar o parlamento. Para piorar ainda mais a situação, quando Jaime I morre, seu filho, Carlos I, continua, então, essa política do pai de retomar o absolutismo de direito. Mas aí, Jaime I ficou só na possibilidade de convocar o parlamento com uma menor frequência. Seu filho, Carlos I, vai além. Ele organiza uma invasão do parlamento, determinar então o fechamento do parlamento para então concentrar os poderes nas suas mãos. Quando ele começa a organizar a invasão do parlamento e determinar o seu fechamento, nós vamos ter início a um conflito dentro da Inglaterra, que nós chamamos de guerra civil ou também revolução puritana. Vamos lá, por que puritana? Puritana vem de puritanos. Puritanos era um grupo protestante. Puritanos, meninos, era como os calvinistas que nós estudamos no ano passado, eram conhecidos dentro do território inglês, certo? E aí a Câmara dos Comuns, principalmente, né? O parlamento inglês era formado em sua maioria por burgueses puritanos. Por isso que a Guerra Civil Inglesa, que nós vamos dar início agora aqui, ficou conhecida também como Revolução Puritana, certo? Então, ó, o parlamento declara guerra ao rei. De um lado, nós vamos ter o rei e seus apoiadores,
nobres, anglicanos e católicos. Por que católicos, gente? Lembra que os católicos eram privilegiados? Tinham alguns privilégios vindo do pagamento de impostos? Eles não queriam perder esses, né, privilégios. E do outro lado, nós tínhamos o parlamento e seus apoiadores, que eram os puritanos, burgueses e proprietários de terra. Tudo bem? Meninos, aqui, ó, quais foram as principais questões que levaram à Guerra Civil? Primeira coisa, conflito religioso, de um lado, anglicanos, do outro lado, puritanos. Econômicos, por quê? O aumento de impostos prejudicava a burguesia inglesa. E políticos, uma vez que o rei determinou o fechamento do parlamento. Certo? Meninos, quem eram os pagadores de impostos mesmo? Não eram os burgueses? Os burgueses, então, declarando guerra ao rei, vão transformar esses impostos que pagavam para o rei em recursos para fortalecer um exército puritano. O exército puritano, então, gente, se torna forte sob o controle do seu líder chamado Oliver Cromwell. E aí, gente, organizando um exército, os puritanos conseguem derrotar o rei. Eles vão prender o rei, julgar e condená-lo à morte. O rei, então, Carlos I, é morto pelo exército puritano, pelos puritanos. Oliver Cromwell, então, ele vai chegar ao poder dentro da Inglaterra, instituindo uma república. Olha aqui, gente, que interessante, ó. Um período em que a Inglaterra foi uma república. Então, nós não vamos ter mais a figura de um rei, e sim de um presidente, Oliver Cromwell. Meninos, Oliver Cromwell, ele vai eliminar esses altos impostos, já que ele era representante da burguesia, ele então diminui esses impostos que eram cobrados, né? E vai também controlar as revoltas internas, principalmente de dois grupos chamados niveladores e cavadores, que eram grupos mais radicais, que queria o completo fim das desigualdades sociais. E aí, gente, uma das principais medidas tomadas por Oliver Cromwell no seu poder foram chamados atos de navegação. O que falavam os atos de navegação, meninos? Toda, toda e qualquer mercadoria que entrasse ou saísse da Inglaterra só poderia ser transportada por navios ingleses. O que isso significa, gente? Que a marinha inglesa e o comércio inglês ia crescer muito. E além disso, gente, a tripulação dessas embarcações deveria ser composta por, no mínimo, metade de marinheiros ingleses. Gente, isso prejudicou em muito outras nações que realizavam comércio com a Inglaterra, como, por exemplo, a Holanda, que chegou a declarar guerra ao governo inglês. Mas aí, mais uma vez, a Inglaterra, aí com um forte exército, desde a Revolução Puritana, também derrota os holandeses, fortalecendo ainda mais a burguesia inglesa, fazendo com que houvesse cada vez mais arrecadação de recursos, né, lucros, e aí, gente, caracterizando uma sociedade capitalista. Quando a gente fala de capitalismo, que é o nosso modelo econômico, a gente fala principalmente do acúmulo de capital, do lucro. Meninos, quando o Oliver Cromwell morre, quem vai assumir o poder é seu filho, Richard Cromwell. Richard Cromwell não consegue deixar que a Inglaterra tenha uma estabilidade política. Antes disso ainda, Oliver Cromwell começa a tomar medidas ditatoriais, criticando até mesmo seus apoiadores puritanos. Então, as relações políticas na Inglaterra já estavam estremecidas. Quando ele morre e seu filho assume, aí não consegue manter a estabilidade política. Surge na Inglaterra, então, uma ideia de voltar com a monarquia, voltar com o poder nas mãos do rei. E aí esse poder vai voltar nas mãos de Carlos II, filho de Carlos I. Então nós vamos ter uma restauração da monarquia.
Porém, gente, Carlos II, devido já às questões da idade, fica pouquíssimo tempo no poder. Quem assume, então, é Jaime II. Jaime II, então, assume o poder, e quando Jaime II assume o poder, ele vai querer restaurar o poder absoluto. Ele vai querer novamente a concentração de poderes nas mãos, só nas mãos do rei, nas mãos dele, né? A burguesia não vai agradar, né, gente? O parlamento não vai se sentir, né, bem com essas determinações. Novamente, retirar o poder das suas mãos. Então, o parlamento, junto com comerciantes, financistas, que eram tipo, né, pessoas que emprestavam dinheiro, tipo uma instituição bancária, proprietários rurais, vão retirar o rei do poder. Mas quando eles retiram o rei do poder, eles vão ter o apoio do genro de Jaime II. Então, o então genro de Jaime II, Guilherme de Orange, apoia o parlamento na saída do rei do poder. Quando eles tiram o rei do poder, esse momento recebe o nome de Revolução Gloriosa. Nesse momento, gente, Guilherme de Orange vai até assumir o poder, mas aí o parlamento obriga Guilherme de Orange a assinar um documento chamado Bill of Rights, ou Declaração de Direitos. O que significa isso, gente? A partir desse momento, quem vai tomar as decisões é o parlamento. E o rei vai ser apenas a representação da Inglaterra. Explicando melhor, vamos pegar o exemplo brasileiro. Nós temos um presidente. O presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo. O que significa isso? Chefe de Estado, ele representa o país e chefe de governo, ele toma as decisões. Então, as duas figuras, chefe de Estado e chefe de governo, estão em uma só pessoa. Aqui na Inglaterra, nós vamos ter a separação. O rei passa a ser apenas chefe de Estado, representante da Inglaterra. Já o parlamento fica com a função de chefe de governo, vai tomar as decisões na figura do primeiro-ministro do parlamento inglês. Então, a partir desse momento, nós vamos ter uma monarquia parlamentarista. Guardem essa frase aqui, ó, que é interessante para a gente entender o momento da Inglaterra. O rei reina, mas não governa. Certo? Meninos, essa foi a Revolução Inglesa. Tudo bem? Depois nós vamos continuar os nossos estudos com a Revolução Industrial. Um grande abraço.